Opa, tudo bem pessoal? Aqui Flávio Dil da AIK Motorcycle Rentals. Hoje a gente vai fazer como se fosse uma live, né? Para explicar para vocês a respeito aí dos contratos de turismo e inclusive a questão do cancelamento, quais são os seus direitos enquanto consumidor, quais são os direitos da empresa, o que você pode receber de volta, cancelamentos de pacotes, cancelamentos de passagens aéreas e tudo mais que envolve essa questão. Então fica comigo até o final do vídeo e dúvidas depois vocês podem colocar aqui embaixo nos comentários que a gente responde todas as dúvidas de vocês. Fazemos a Route 66, Big Sur, temos Canadá, Alasca, Europa também com o BMW Motorride Days e muitos outros pacotes. Então já deixa o seu like, já se inscreve no canal que aqui você sabe que não tem mimimi e é conversa direta e reta, sempre a respeito de motos e do mototurismo. Então vamos lá. Eu tenho aqui um exemplo de um contrato de mototurismo com a nossa empresa AIK Motorcycle Rentals e um cliente. É no contrato que vai estar todos os seus direitos e deveres. Então aqui no nosso contrato a gente tem uma parte de considerandos. Nesses considerandos é onde vai constar lá qual é o seu roteiro, quais são os dias de viagem, quantos dias são. Depois vem o objeto, que é justamente a prestação do serviço de turismo, o prazo, que é a data que você deve viajar, então as obrigações das contratantes, são as pessoas que contratam, são os nossos clientes, e logo em seguida as obrigações das contratadas. Mais uma cláusula, vem a cláusula de pagamento, onde está regrado todo o pagamento. Eu acho que o mais importante nesses momentos até aí de Covid-19, de pandemia, né, que todo mundo tem dúvida, é o caso fortuito, que a gente chama de força maior, e também os eventos de rescisão. Vamos nos ater então principalmente a esses dois casos, né? Agora nós tivemos aí a pandemia mundial, né, gente, do coronavírus, do Covid-19, tivemos muitos pacotes de turismo cancelados, suspensos ou até trocada a data. E aí vem o seu primeiro direito. Quando você compra um pacote de turismo, você quer a prestação daquele serviço de turismo. Tem muita gente, infelizmente, enganada a respeito desses pacotes de turismo, com operadoras de turismo. O pessoal entende que, basicamente, eu não pude viajar, então eu simplesmente não quero outra data. Eu quero meu dinheiro de volta, de preferência reajustado pelo valor do dólar e ponto final. Só que, gente, esse não é um direito absoluto. Tanto companhias aéreas quanto empresa de turismo, de mototurismo, que é o nosso caso, tem direito sim em lhe relocar em outro pacote. E esse outro pacote pode ser para um tour semelhante, um pouco mais caro, ou se você quer um tour bem mais caro, aí você paga a diferença. Nós, por exemplo, infelizmente esse ano tivemos que cancelar o nosso tour de março, o nosso tour de abril, o nosso tour de junho, cancelamos também aí já por cautela o de setembro, de outubro e de novembro. Nós teríamos esse ano 6 tours, sendo um para o Canadá e 5 para os Estados Unidos. Bem, tínhamos aí mais de 70 clientes prontos para viajar. Desses 70 clientes, apenas um disse que não conseguiria de jeito nenhum viajar nas novas datas propostas, sendo que entre essas novas datas estavam só transferidas para o ano que vem. Quem viajaria em março desse ano, reagendamos para março ou até abril do ano que vem. Ou seja, um ano inteiro para você se programar. Mas esse cliente bateu o pé, não quis saber e exigiu todo o dinheiro de volta corrigido com juros e correção monetária.
O que diz então a legislação, a jurisprudência e inclusive as regras da Embratur, que é a entidade responsável pelo turismo no Brasil? E aqui um ponto muito importante também que eu vou ressaltar: se você por acaso contratou empresa estrangeira, a obrigação não vai ser jamais de representantes brasileiros no momento que você contratar a empresa estrangeira diretamente. Se você contrata a empresa brasileira, se você contrata a AIK Motorcycle Rentals, nós somos então responsáveis pelo seu pacote, pelo seu turismo. Mas voltando ao caso concreto, esse cliente diz que não poderia de jeito nenhum viajar no ano que vem, em 2021, ainda que fosse a mesma data, porque segundo ele não conseguiria se programar e então exigiu todo o valor de volta. Como eu falei para vocês, existe a legislação. A legislação, o que ela fala? Que se a empresa cancela o pacote de turismo, aí sim é obrigação da empresa fazer toda a devolução do dinheiro integralmente para o cliente. Por quê? Porque a responsabilidade e a culpa é da empresa. E aí, inclusive, você tem que ler o contrato, quais são as responsabilidades da empresa e se a empresa, inclusive, não tem que lhe pagar a multa por conta de cancelamento. É lógico, no caso de Covid-19, no caso de uma pandemia que é tido como um caso fortuito ou força maior, os regramentos são totalmente diferentes. Então, aí o que vale é as partes se conversarem, se adaptarem e cada um entender que ambas as partes têm obrigações e direitos. O direito do consumidor brasileiro, ao contrário do que muita gente pensa, não é absoluto. Não pode pura e simplesmente decidir, como foi o caso de nosso cliente: eu quero o meu dinheiro de volta, até porque eu estou em dificuldades financeiras. E a empresa, como fica? A pandemia, a gente sempre tem que pensar pelos dois lados. E de novo, muito importante então você ler todo o contrato de cabo a rabo. Qualquer dúvida que você tiver com relação ao contrato, peça esclarecimentos suficientes para a empresa que você está contratando, até que fique bem claro. Incomode, ligue quantas vezes for necessário antes de fazer a assinatura do seu contrato de turismo. A legislação brasileira diz que em caso de desistência do cliente, a empresa tem direito a recolher até 20% do valor total do contrato. E daí, como eu falei para vocês, o direito do cliente não é absoluto. E mesmo num caso de pandemia, a obrigação da empresa é prestar o contrato, prestar o serviço tão logo quanto possível. Nós, para os nossos clientes, demos a opção de irem em tour de abril, em tour de julho, em tour de setembro e em tour de outubro do ano que vem. E inclusive demos a opção também de ir para os 120 anos da Harley Davidson. O mesmo ocorre com relação a passagens aéreas. Empresas de aviação, elas podem sim transferir a sua passagem, normalmente num prazo de 1 ano. Dentro daquele ano você pode escolher transferir a sua passagem. E se no caso você resolver que não quer em definitivo, não quer outra data, não lhe serve, então não se surpreenda se você tiver que pagar uma multa contratual, uma multa sobre aquele valor da passagem, que óbvio nunca pode ser de 100%. Qualquer dúvida, é o que a gente sempre fala, consulte um advogado de sua confiança ou até, por que não, o Dr. Google, as regras de direito, a jurisprudência quanto a direitos do consumidor. Mas saiba novamente, o direito do consumidor não é absoluto. Você, só porque é consumidor, não pode querer única e exclusivamente que a empresa sempre tenha prejuízo e você sempre tenha benefício. Um contrato
É um acerto entre duas partes, a parte contratante de um lado e a parte contratada. O contratante paga para receber da contratada um serviço, que é então remunerado. No momento que se tem esse acerto, não pode pura e simplesmente haver o cancelamento do contrato, dessa prestação de serviço, porque no momento que o cliente contrata, a contratada já corre atrás de aluguéis de motos, de locações de hotéis, de aluguéis de serviço de apoio, contratação de staff, e tudo isso tem um peso, tudo isso tem um preço. Outra dúvida muito recorrente aqui para nós é com relação ao visto de turismo, o visto americano e também os passaportes. O que a gente aconselha na AIK Motorcycle Rentals é nunca feche um pacote sem antes ter o seu visto concedido pelo consulado americano. A gente auxilia sempre no preenchimento do formulário DS-160, que é onde você vai pedir então o seu visto de turismo. A gente orienta também quanto à entrevista no consulado, mas isso não é garantia que você vai ter o seu visto aprovado, porque até nós não sabemos qual é o seu histórico, qual é o seu patrimônio, se você tem condições de viajar ou não, se pode ser um imigrante legal ou não. Quem vai avaliar isso é única e exclusivamente o consulado americano. Então, antes de firmar um contrato, corre atrás desse visto de turismo e do seu passaporte. O fato de você não conseguir o visto de turismo ou o seu passaporte, em princípio, não lhe dá direito ao cancelamento de um contrato que você já firmou com uma empresa e, mais ainda, de novo, querer a devolução integral desse dinheiro. Pois, mais uma vez eu lembro, no momento que você contrata a empresa, ela já começa a correr atrás de fechar todos os seus fornecedores, de fechar hotéis, para você ter o melhor hotel e o melhor serviço prestado. Então, gente, já sabe, se o vídeo lhe foi útil, deixa o seu like. Se acha que pode ser útil para alguém, compartilha com esse teu amigo e vamos viajar muito em 2021. Temos o tour aí do Canadá ano que vem, que vai acontecer em julho. Temos em junho o BMW Motorrad Days na Alemanha. Temos ainda 3 edições do nosso tour Route 66 e ainda Big Sur. Se a informação de qualquer desses tours, entre em contato conosco nos telefones que vão ficar aqui embaixo. E eu fico à sua disposição para esclarecer qualquer dúvida com relação, sempre é claro, ao mototurismo, a locações de nossas motos e tudo que envolve essas nossas paixões chamadas motocicletas e estrada. Vejo você no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like. Como eu gosto de acabar, feito! Stronger now, a little stronger.